Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional abençoado, pois estou aqui meditando na palavra do Senhor e o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra para estar aqui falando dela com vocês, conversando com vocês, ministrando as bênçãos do Senhor através da palavra dele com vocês. Que o Senhor possa abrir o entendimento, não só o meu, como o de vocês, para que vocês possam receber o que ele tem para mim e para vocês nesta manhã. E a palavra de hoje, que eu quero meditar com vocês, está em 1 Samuel, capítulo 17, o versículo 15, o 17, e depois mais adiante, eu quero ler o 36, para que vocês entendam qual a mensagem o Senhor ministrou no nosso coração, para o nosso coração, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E antes de qualquer coisa, ela primeiro me ensina algo, para que eu possa estar ministrando, para que eu possa estar passando adiante, porque o Senhor, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso e é Ele quem faz, não somos nós. O Senhor é dono de tudo e é dele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Por isso estou aqui para dividir com vocês o que o Senhor tem trazido ao meu coração nesta manhã. E a palavra do Senhor diz assim, ó: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. 17. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Presta atenção no que o Senhor está dizendo aqui, porque esta palavra, ela vai falar de um dia em que todo o exército de Israel saiu para uma batalha entre os filisteus. Saul preparou todos os seus melhores soldados e se posicionou para estar enfrentando os filisteus. Mas quando ele chega no Vale do Carvalho, oh, glória a Deus, aqui já tem uma chave maravilhosa, Vale do Carvalho. Por que eu digo isso? Porque Vale do Carvalho é o local aonde aconteceu o confronto entre Davi e o gigante, no qual mudou radicalmente toda a história, toda a vida de Davi, toda a história de Israel, porque ali era o que o Senhor, um propósito que o Senhor tinha criado, uma situação que o Senhor preparou para exaltar, ou melhor, para mostrar quem era o escolhido do Senhor. Saul como rei, ali posicionado com aqueles homens, todos no vale, quando olharam para o exército dos filisteus e viram um homem de grande estatura, paralisou. E por isso, aqui está dizendo que eles estavam posicionados, mas ninguém estava guerreando, ninguém estava fazendo nada. E aí, como está escrito aqui, Davi ia e vinha, porque ele tinha que cuidar das ovelhas de seu pai. Davi, um menino responsável, não deixou de cuidar de nada que o Senhor colocou nas mãos dele. Davi não deixou de fazer o que o Senhor colocou nas mãos dele. Por quê? Para servir ao Senhor, ele precisava ter o coração dele sempre preparado para qualquer hora que o Senhor chamasse. Todavia, ele não devia jamais largar as suas responsabilidades. Mas isso não quer dizer que Davi não sairia a qualquer hora para fazer o que o Senhor chamasse. Porque aqui o seu pai diz, a palavra diz que ele ia e vinha. Por que ele ia e vinha? Porque era propósito do Senhor que ele fosse
até Saul, porque Saul estava sendo atormentado. E ali o Senhor já estava mostrando quem era Davi e qual era o compromisso de Davi com Deus. Vocês estão entendendo qual é o segredo que o Senhor está nos mostrando aqui? Então Davi ali, nesse ir e vir, estava cumprindo o seu chamado, sem preocupar com exaltação, sem preocupar se tinha que ficar no palácio ou não, sem preocupar se alguém estava falando bem ou mal dele, nada. Ele simplesmente obedecia e fazia o que o Senhor colocava no seu coração, o que o Senhor ordenava. Então, um belo dia, todo o exército, inclusive os irmãos de Davi, estão ali à frente da batalha. O pai de Davi chama ele e fala: filho, vai lá levar umas coisas para os seus irmãos e para os chefes. Mas aqui há uma chave na qual o Senhor ministrou ao meu coração, um segredo que eu ainda, por muitas vezes li isso aqui, mas o Espírito Santo não havia ainda trazido isso, porque isso é para agora, é para esse momento. Porque o Senhor é assim, a palavra dele é nova todos os dias. E o que ele trouxe é: Davi saiu para levar grãos tostados e pães. O que tem disso, de anormal nisso, André? Só porque eles estavam com fome ali naquele lugar? Não. Davi estava indo levar algo, porque grãos tostados naquela época se extraía azeite, se extraía óleo, manteiga. Manteiga não é azeite. Por que eu estou dizendo isso? Azeite é unção, grãos tostados e pão é vida, porque o próprio Jesus diz: eu sou pão da vida. Então Davi estava indo levar uma luz no fim do túnel para eles, levar vida para eles ali. Mas alguém entendeu isso? Não. Todos pegaram aquilo ali e o desprezaram. Mandaram ele embora o mais rápido possível. E se a gente for discorrer toda a história, a gente vai ler isso. Vai embora, você não tem nada para fazer, as ovelhas do papai estão lá. Quer dizer, Davi sabia onde havia deixado as ovelhas não tinha perigo. E aqui Davi estava levando vida para eles e eles não estavam entendendo. E quando eu disse que mais abaixo está escrito que eles estavam no vale do carvalho, porque carvalho é força, resistência. É algo ali poderosíssimo. É um lugar no qual o Senhor, a força do Senhor, estava com todo aquele povo e ninguém se atentou a isso. Mas quando Davi chegou e viu aquele povo afrontando todo o exército de Deus, Davi, com os olhos espirituais, disse: peraí, ninguém vai fazer nada? Vão continuar escutando esse circunciso afrontar, destruir vocês apenas com palavras? Ei, e aqui está a diferença de quem serve verdadeiramente, de quem vive, de quem tem vida para oferecer. Porque aquele pão que Davi foi levar foi proposital. Aquela vida que Davi chegou ali oferecendo foi proposital, foi o Senhor quem preparou. Quantas das vezes alguém chega até você te oferecendo algo que simbolicamente traz para você um clique ou traz para você vida, traz para você esperança, traz para você uma porta escancarada que o Senhor está abrindo. E é uma porta enorme porque aquele gigante era muito grande perto de Davi. E Davi ali chegou e falou: oi, estamos aqui no vale no qual tem resistência, força, símbolo de força do Senhor. Fortaleza em Deus.
E vocês estão tudo aí se acovardados. Peraí, cadê o rei? Chegou até Saul e disse para Saul: eu vou lutar com esse incircunciso. Os irmãos de Davi queriam bater nele, queriam espancar ele. Vai embora, some daqui, você está passando vergonha, né, gente? Passando vergonha. Todos ali estavam sendo destruídos, desmoralizados por um homem só. Um exército inteiro apoiado e mais preparado pelo Senhor para estar ali, com medo. E quando o Senhor ali coloca Davi diante daquele gigante, não era algo para engrandecer Davi, não, era para mostrar: é isso que eu vim trazer. É isso que eu vim aqui trazer para vocês hoje. Vida. Vida. Que mais? Abram seus olhos e veja que não sou eu, é o próprio Senhor que é dono de todo esse exército, que é dono da minha e da sua vida, é dono de tudo isso aqui, e Ele está mostrando para vocês que é Ele quem faz, não somos nós. Não é com a força do nosso braço, não é com a força da nossa garganta, não é gritando, não é sapateando, é apenas crendo que a força vem do Senhor, que a estratégia vem do Senhor, que tudo é dele, que tudo é para ele e que tudo é por ele. Por isso o vale se chama fortaleza em Deus. Força, resistência. Porque vida nós temos em Deus. E aquele vale estava a 20 km de Belém, da casa do nosso Jesus. E aqui Davi fala para eles assim: não. Vocês vão afrontar o povo de Deus? Não vão. Você vai até mim, você vem até mim com espada, escudo e todas essas coisas. Eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi disse para eles assim: é isso, é essa a chave. Quantas das vezes estamos nos destruindo, tentando fazer as coisas com as nossas forças, da nossa maneira, do nosso jeito, deixando o inimigo nos oprimir, nos derrubar, nos avacalhar com tão pouco. E nos esquecendo de que o Senhor, Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que Ele é dono da prata e dono do ouro, Ele é dono do exército, é Ele que se posiciona. Ele precisa apenas de um que se levante e diga: eu estou aqui, Senhor, me usa. Um só que tenha coragem, que tenha ousadia de fazer o que Davi fez, levar vida, levar esperança. E Davi ali não fez muita coisa. Chegou com os pães que ninguém deu bola, a vida. Depois ele disse: a chave é essa, é em nome do Senhor. Ele olhou para aquele povo de Israel e disse: vocês se esqueceram quem é que domina, quem é que dá força e quem é que luta por vocês. Por isso vocês estão aí, paralisados. E aqui eu estou dizendo para aqueles que estão lá. Sim, todos os que acham que são mais santos, maiores e melhores, estão lá sim, posicionados, preparados, com espada na mão, escudo, mas não estão fazendo nada. E neste... Oh, glória, olha o que o Espírito Santo trouxe agora. Neste dia chamado hoje, o Senhor diz que está levantando Davis para colocar na frente dessa batalha e virar
esta página de paralisia, de pessoas que estão ali, mas estão mortas, como no Vale de Ossos Secos. É um bando de ossos secos, estão todos ali armados, preparados, com medo, não fazem nada, não querem mexer no mundo espiritual para que o inimigo não toque em nada que vocês conquistaram. E o Senhor está levantando Davis para tomar posse, para trazer vida e para mostrar para vocês que quem faz não somos nós, e sim o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, dono da prata, do ouro, dono de tudo. E Ele vai trazer para vocês, diante de vocês, alguém que vocês consideram nada. Alguém que vocês consideram que deve ficar lá, escondido, na malhada, lavando, passando, esfregando, sendo humilhado, sendo maltratado, sendo apenas um porta-voz, apenas um leve trás, apenas um vai e vem, porque era desta maneira que os irmãos e o pai de Davi via ele. Ele só servia para cuidar das ovelhas separadas, escondido lá para ninguém saber, nem ver ele, nem saber que ele existe. E quando precisavam, chamavam Davi, leva isso, faz isso, vai lá, volta. Estão fazendo isso com você, mas Deus está preparando uma ocasião para te levantar como Davi, para te colocar diante de uma batalha na qual todos estão preparados e você, sem nada, vai chegar e vai fazer o que o Senhor já ordenou a todos eles que fizessem, mas eles não podem porque estão muito bem alinhados. Não podem descer da sua glória para fazer o que o Senhor está mandando. Então o Senhor está levantando hoje Davis, homens e mulheres que estão escondidos atrás da malhada, sendo usados como menino de recado, menino de levar o pão. Mas essa é a chave. Esse pão é vida, esse pão é a ousadia. Este pão que Davi foi levar mudou toda a história. E é isso que o Senhor hoje está te dizendo. Se você não entendeu o que eu disse aqui, que o Espírito Santo possa trazer ao seu coração o entendimento para que você tome posse dessa vitória, porque é algo grandioso e está para acontecer se você estiver como Davi, com o coração preparado, quebrantado e entregue nas mãos do Senhor. Então tome posse dessa palavra. Deus é contigo. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Alguém precisa ouvir esta palavra. Algum Davi por aí precisa levar pão. Aleluia. Precisa levar alegria para que todos vejam o que o Senhor preparou para te exaltar. Amém? Tome posse dessa palavra. Deus é contigo. Até amanhã para o próximo devocional. Curta, comente e compartilhe para que o Senhor abençoe outras vidas através das suas mãos. Amém? Deixe no seu coração.